Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e vamos continuar com a nossa análise semanal do número de casos da Covid-19 em Porto Alegre. Então, esse daqui é o gráfico atualizado com os dados até ontem, dia 11 de junho, da evolução aqui das últimas 8, 9 semanas da Covid-19 aqui na cidade. E ontem foi o primeiro dia que a gente tinha mais de 2.000 casos registrados. Tá certo que eles são retroativos alguns dias ao dia 10, alguns casos ao dia 10, mas ontem foi a primeira vez que a gente passou essa marca de 2.000 casos. E é complicado, né? Porque a gente demorou aqui até dia 21 de maio para chegar em 1.000 casos. Então aí foi mais de 2 meses e meio para chegar em 1.000 casos e depois em 3 semanas de 1.000 passa para 2.000. Esse daí é o caráter exponencial que a gente falava desde o início da pandemia, que às vezes demora muito tempo para chegar num valor e depois quando tu chegou nesse valor é muito rápido duplicar esse valor, é muito rápido a gente aumentar esse crescimento. Então aqui, claro, de 500 para 1.000 demorou 3 semanas, ó. Então a gente duplicou em 3 semanas aqui do dia 30 ao dia 21 e agora em 3 semanas de novo a gente duplicou, saiu de 1.000 para 2.000 em 3 semanas, ou seja, daqui a 3 semanas talvez Porto Alegre esteja com 4.000 casos aí no final de junho, início de julho e assim sucessivamente, depois 8.000, se continuar esse ritmo de duplicar a cada 3 semanas, a gente vai logo sair do controle, tá pessoal? Então cuidar aí, mas vamos lá, vamos parar de exposição, vamos aos números, aos dados. Aqui a gente tem o crescimento semanal, tanto absoluto quanto o relativo. E eu quero de novo marcar aqui esses pontos que são os pontos que a nossa cidade tem que sempre se comparar o que eles tiveram impacto. A primeira abertura aqui no dia 27 de abril foi uma abertura pequena, não causou muito impacto significativo que a gente tem observado. A segunda abertura aqui no dia 5 de maio, essa abertura foi a maior, mais de 140.000 pessoas voltaram ao trabalho aqui no dia 5 de maio. Dia 7 de maio mudaram os critérios de testagem, a gente iniciou uma testagem mais em massa e aqui dia 20 de maio foi a abertura que para mim não é a maior, mas é a pior, que foi a abertura dos shopping centers, das academias, com menos restrições, né? E por que eu digo que essa daqui é a pior? Porque a gente vai, como sociedade, vendo as coisas abrirem. E não é só que tem mais gente na rua circulando, mas também as pessoas têm uma sensação de normalidade e elas diminuem os seus cuidados pessoais. Então não é simplesmente o fato que tem mais gente na rua que leva a acréscimo, é também a sensação que as pessoas que estão na rua têm. Se eu me sinto mais seguro, eu me descuido. Se eu me sinto mais inseguro, talvez não seja a melhor palavra, mas eu me cuido mais. Então, com aberturas sucessivas, se dá a impressão para a população como um todo que as coisas estão melhores. A população, então, relaxa a sua guarda, abre a guarda e avança a doença. Então, não é necessariamente o trabalho que é ruim, é a sensação também da abertura, o que ela passa para as pessoas. Então, esses 4 dias aqui, eles estão aí cobrando o seu preço e a gente está vendo que o número absoluto de novos casos vem crescendo consistentemente. Essa semana a gente teve um recorde de novos casos, 394 novos casos, tá certo que relativamente está um pouco menor que a semana anterior, mas só que olha só nessas últimas 4 semanas como foi basicamente o mesmo aumento percentual, 25, 25, 29, 24. Isso daqui é exatamente o caráter geométrico voltando, o mesmo aumento percentual por muito tempo, por muitas semanas seguidas. Isso daqui indica um caráter geométrico exponencial. A gente pode estar voltando para um crescimento exponencial da pandemia aqui na capital. E a gente via que isso não vinha acontecendo. A gente tinha chegado aqui a 11% de aumento na semana de 16 ao dia 23. Aí começou a aumentar um pouquinho, 17, 19, 35 e agora estabilizou, parece aí nessa faixa de 25%. Então,
tem que tomar muito cuidado porque a gente está indo na contramão da maior parte das capitais do país, que o aumento relativo já começou a diminuir, a gente está vendo um acréscimo no aumento relativo. Claro que é também fruto que a gente tem poucos casos, 2.000 casos é um número pequeno em relação a outras capitais, mas enfim, eu já falei demais, eu acho, desse slide aqui. Então aqui a gente tem essas 4 datas para marcar e eu vou deixar essas retas aqui simbolizando essas datas ao longo do vídeo. Então aqui a gente vê o número de novos casos por dia. Semana passada a gente teve 106 novos casos no mesmo dia, foi o maior aumento, eu fiz esse dia aqui no dia 4 e tinham entrado 122 novos casos, a maior parte desses 122 eram para esse dia aqui, no dia 3 de junho. Então a gente teve um aumento muito grande aqui, provavelmente uma grande massa de pessoas que fez os testes rápido, que fez o teste sorológico e deu positivo. Então o que a gente vê nesse gráfico? A gente vê que realmente a gente está num período de expansão, a gente está num período de aceleração aqui da pandemia, porque a gente vê esses patamares subindo e a gente pode muito bem pensar nessa reta que eu estou desenhando aqui com o mouse, que é uma reta mais ou menos que está mostrando que o número de novos casos por dia está crescendo. Claro que tem exceções, tem dias onde o número de novos casos é menor, isso daqui são os fins de semana em geral, mas a gente vem nesse crescente de novos casos, que em abril a gente vinha mais ou menos numa decrescente ou até numa estabilização aqui. Mas então, voltando aqui para o gráfico, a gente pode olhar o número de casos ativos. E de novo, aqui até o início de maio, os casos ativos vinham constantes, sem alteração, sem crescer no mesmo patamar. Aí, claro, no dia que mudou o critério de testagem, obviamente o número de casos ativos ia aumentar. Essa semana teve 35%, que eu sempre digo, porque tinham muitas pessoas curiosas aí para se testarem via os testes rápidos e saber se já tinham tido contato com a Covid ou não. Então essa semana aumentou muito os casos ativos, mas só que aqui a gente vê que até essa abertura a gente vinha num novo patamar de crescimento aqui mais ou menos ao longo dessa reta, e depois aqui do dia 22, 23, o número de casos ativos começou a crescer mais. Tá certo que o número de casos recuperados está mal contado, a gente está estagnado há 2 semanas aí, aqui a gente tinha 617 casos recuperados, agora a gente tem 619 casos recuperados. Mas enfim, tem que tomar cuidado, ver qual é o crescimento verdadeiro do número de casos ativos. Essas 2 semanas aqui elas não são muito realistas, mas a gente está vendo aqui um grande aumento percentual e absoluto aqui no número de casos, que provavelmente seja fruto de todas essas medidas de abertura. Então agora a gente pode dar uma olhada no número de pacientes em UTIs e no número de óbitos. A gente viu aí os casos em UTIs aumentando muito, o número de pacientes em UTIs aumentando muito aqui em Porto Alegre. O Marquesan até voltou atrás numa abertura extra que ia ter. Que bom que ele voltou atrás nessa abertura extra, mas eu acho que ele tinha que voltar atrás nas aberturas que já foram efetuadas e começar a fechar algumas coisas que hoje estão abertas, bem sinceramente. Eu sei que tem toda a questão dos trabalhadores e dos empregadores, mas a gente está vendo aí um crescimento muito grande, 57% em uma semana pacientes em UTI. Saiu de 44 na semana passada para 69, isso sem contar os casos suspeitos, né? Então tá aí um aumento significativo. Esse daqui não tem como dizer que não é fruto dessas aberturas. Isso aqui o critério de testagem não vai alterar em nada o número de pacientes em UTIs. Então aqui a gente tem que abrir o olho, as vagas em UTIs estão diminuindo. Os óbitos, a gente está vendo aí a taxa de letalidade se manter mais ou menos aí na faixa de 2,5% a 2,7%, e a gente já tinha tido essa taxa de letalidade aqui até mais baixa no final de abril, o que demonstra que apesar da gente estar aumentando o número de testes, o que diminui a taxa de letalidade, a gente ter tido taxas de letalidade até mais baixa mostram que é os casos mesmo que estão aumentando. Essa semana até a gente teve poucos novos óbitos em comparação com a semana passada, 7 novos óbitos contra 10 na semana passada, é uma coisa boa, mas com um grande aumento de pacientes em UTIs, daqui a 2 semanas, 1 semana, a gente vai começar a ver um grande aumento nos óbitos.
E, bueno, agora a gente pode falar dos bairros. Essa semana, quem organiza o mapa, a Secretaria Municipal, ela adotou um novo esquema de cores aqui, até achei bacana, porque esse esquema aqui às vezes só ficava mais escuro, mas não diferenciava tanto. E a gente vê aqui que, bueno, não dá muito para comparar uma semana para outra agora visualmente. E aliás, esse mapa aqui, a gente vê aqui que começou a chegar casos na região extremo sul aqui de Porto Alegre, né? Nesse mapa aqui eles não apresentavam casos, esses bairros aqui mais ao sul, tá, pessoal? Então tá se espalhando. Ainda tem muito poucos casos, a maior parte desses bairros tem 1, 2 ou no máximo 3 casos, mas tá chegando aí na zona sul, no extremo sul da cidade, tem que se cuidar. Mas vamos olhar aqui a tabela do que aconteceu da semana passada para essa semana. A gente tem bairros que a gente tem que ficar mais atento, bairros que ganharam um selinho azul e bairros que ganharam selinho vermelho, que é esses bairros onde a situação está pior. Petrópolis continua vermelho, teve um aumento muito grande, 9 casos. Tá certo que 12% de acréscimo não é um acréscimo tão grande, a gente está vendo aí que o maior acréscimo relativo foi no bairro Santana essa semana, com 31%, e não só um aumento relativo, aumento absoluto também. Mais 10 casos no bairro Santana. Então essa semana aí, o bairro Santana, para mim, teve um surto e quem está no Santana tem que abrir o olho aí. O centro histórico, a gente está vendo na mídia bastante, que está tendo um crescimento grande, mas esse crescimento é natural, né, pessoal? Infelizmente, a gente sabe que o centro abriga uma grande parte do comércio, e com a abertura do comércio o centro está ficando lotado de novo, então mais casos em moradores do centro era de se esperar, né? Então aí 9 novos casos, é o segundo maior aumento, empatado com o Petrópolis, aumento absoluto, né? E os casos azuisinhos, né? Sarandi foi muito bom, aumentou só 3 casos, 8% só de aumento. Rio Branco e Bela Vista, que são bairros que estão aqui no auge, parece que começaram a ter uma reação e se cuidar mais. O Petrópolis parece que essa reação ainda não veio, continua aí com um grande aumento, mas Rio Branco e Bela Vista registraram relativamente poucos casos, menos de 10%, Bela Vista só 3 novos casos, Rio Branco só 4 novos casos. E enfim, Moinhos de Vento aqui chamar uma atenção, porque registrou 8 novos casos, é bastante, é alto esse número, e está subindo no nosso ranking. Ele tinha caído um pouco na semana passada, aí agora está voltando aí, digamos assim, às cabeças, tá? Então era mais ou menos isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, qualquer sugestão aí, pode colocar nos comentários. E muito obrigado e até a próxima.